Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo pastor Leandro Amorim, sou cidadão brasileiro, mas atualmente moro na Europa por muitos anos, como agora aqui na França. Eu senti meu coração para poder falar algo importante da parte de Deus, uma mensagem de suma urgência para o presidente da República, Bolsonaro, e também para ex-presidente do Brasil, Lula da Silva. Eu espero que os senhores possam compreender e serem humildes no que eu vou dizer para os senhores, porque tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Deus me deu uma mensagem para entregar para os senhores. Se os senhores forem humildes, simples em escutar esse humilde homem aqui, cidadão brasileiro que se preocupa com o futuro do nosso país, que tem orado para que Deus abençoe o Brasil e possa dar dias melhores e prospere essa terra, que possa ser um exemplo aqui para a Europa, um exemplo para o mundo todo. Eu creio e acredito que o Brasil tem capacidade, riquezas para chegar, ser comparado com os países aqui da Europa. É o meu sonho, o meu desejo. Porém, como pastor também, Deus me deu uma revelação, um sonho futuro com os senhores, de aviso. Assim como José do Egito, que numa situação desfavorável, preso, Deus deu para ele um sonho, que um dia ele seria governador do Egito. Ele não sabia disso. Com 17 anos, se cumpriu com 30 anos. Os senhores eram pessoas desconhecidas no passado, sonhadores também, pequenos, simples, que um dia chegaram ao poder. E tem esse poder para mudar o Brasil, para mudar a história do nosso país. E a palavra que eu tenho para os senhores é o seguinte: o Brasil, isso não é eu, Leandro Amorim, que está falando aqui. Eu sei que os senhores não me conhecem, não importa. Eu quero que vocês escutem o que Deus tem para que os senhores possam escutar, que é de suma importância. O Brasil tem 500 anos, mais de 500 anos. E nunca na história do Brasil, o Brasil enfrentou algo como está enfrentando agora. Tem uma história muito interessante no nosso país. E tem tudo para ser um dos melhores países do mundo. Porém, eu quero dizer para os senhores que toda decisão, tudo que os senhores foram fazer, ou já fizeram, um dia Deus irá julgar. Um dia Deus irá prestar conta de todas as ações, decisões que os senhores tomaram. Falo isso com muito temor e com respeito. Mas assim como o profeta Samuel, eu estou aqui hoje como profeta de Deus, para avisá-los do futuro, para que os senhores prosperem e façam o que é correto aos olhos de Deus perante o povo, porque os senhores estão aí e foram escolhidos um dia para ser exemplo para o povo. Deus escolheu um homem chamado Saul para liderar Israel. Ele foi escolhido pelo povo. Durante 40 anos ele reinou Israel. Depois de um tempo veio Davi, que sucedeu ou substituiu o rei Saul porque ele morreu. E sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um dos melhores ou o melhor rei que Israel já teve. E sabemos da diferença entre Saul e Davi. Saul, se o senhor não conhece a história, pesquise, procure ler. Ele preferiu Saul, o rei Saul, agradar ao povo do que agradar a Deus. E quando um líder político, um rei, qualquer líder, representante do povo, agrada mais o povo do que a Deus, aí chega o problema. E poderá até perder a sua posição ou acabar igual a Saul. Ele morreu porque desobedeceu a Deus. Ele perdeu o reinado durante 40 anos. Davi, um simples pastor de ovelha, Deus o viu e fez ele um rei de Israel, porque ele adorava a Deus. Ele trouxe a arca da aliança no dia da sua consagração. Ele se alegrou
ele servia a Deus. Ele se preocupou mais com a presença de Deus do que agradar ao povo. E isso, mesmo que quando seus amigos opinavam algo, Davi fazia ao contrário, porque ele preferiu ouvir a voz de Deus do que somente a voz do povo. Porque um líder, os senhores sabem que você escutou muito conselheiros, mas o meu melhor conselho é a voz de Deus. E sabe como vocês podem ouvir a voz de Deus? Pela sua palavra, pela Bíblia. Todo o rei de Israel que seguiu a orientação da palavra foi bem sucedido, foi bem próspero. Lê a história de Israel, vocês verão. Foi isso que Deus falou para mim, falar para os senhores serem como o rei Davi e não como Saul. Saul agradou o povo e ele perdeu o reinado. O profeta Samuel chegou lá e falou para ele, o mesmo que consagrou ele rei, falou para ele, porque você preferiu agradar o povo, Deus rasga de ti o teu reino e dará ao teu próximo, o que está próximo de ti, um homem segundo o seu coração. Se os senhores não exercerem, não realizar o que Deus mandou, Deus vai escolher uma outra pessoa. Porque é Deus que põe pessoas. É Deus que tira reis e põe reis. É Deus que põe autoridade e tira autoridade. Assim como Jesus perante Pilatos, ele falou, nenhuma autoridade não te fosse dado se não viesse de cima. O que você tem foi dado de cima pelo meu Pai. Por isso que tu estás aqui para me julgar. E se tu conhecesse quem é a verdade te libertaria. Pilatos observou que Jesus era diferente. José, um sonhador, ele foi um governador que liderou o Egito e salvou o povo da escravidão, da fome, de uma crise. É isso que Deus espera de vocês, senhores Lula e Bolsonaro. Que tome atitude como José do Egito, estude sobre o governo de José, sobre Davi, e vocês verão o como eles foram abençoados e abençoaram o povo. É isso que Deus quer. Como Mardoqueu, como Daniel, homens que foram políticos, mas que mudaram a história do seu povo. Deus falou para mim falar algo para vocês, que Ele vai julgar todas as ações, decisões, pensamentos, baseado naquilo que vocês estão colocando em caneta e assinando em documentação. Lembra, sejam como Mardoqueu e não como Amã, que aprovam lei que agrada a Deus. Aprovam lei que não agrada a Deus, desculpa. E sabemos como aconteceu com Amã. Aprovam lei como Mardoqueu, que agradam a Deus, como no tempo da rainha Esther. Porque assim os senhores serão abençoados. Porque hoje os senhores poderão agradar os homens, mas depois de um tempo, os anos irão passar. Os senhores irão morrer. E tudo aquilo que os senhores fizeram lá atrás, um dia, Deus irá prestar conta com os senhores. Eu falo isso com temor, porque todos nós seremos julgados. Agora, um líder, representante de um povo que aprova a lei que não agradam a Deus, como leis que já foram faladas aí, e os senhores sabem quem sou eu para julgar. Leis que matam o próximo, leis que lhe matam vidas quando criança, leis que destroem a família, destroem a sociedade. Não pense que Deus olhará isso e ficará impune, porque muitos poderão até fugir da lei dos homens, mas de Deus ninguém foge. Eu falo isso com temor. Deus julgará todo o pensamento dos homens, todas as ações. Ninguém ficará impune perante o juiz dos juízes, o Deus Todo-Poderoso. O Brasil tem tudo para ser um dos melhores países do mundo, como aqui na Europa. Dependerá das vossas ações, atitude perante Deus e perante o povo. Lembra-se uma coisa, Deus julgará os senhores. Eu falo isso perante o povo, que os senhores estão tomando decisões que poderão abençoar o povo ou não, o bem ou não. Façam o melhor pela nação. Abençoe o Brasil. O meu desejo, muitas pessoas aí estão pedindo misericórdia, socorro, ajuda. Será que Deus não está vendo? Olha para a história de Nabucodonosor, quando Daniel avisou Nabucodonosor, falando, Nabucodonosor, quando o Senhor teve o sonho da estátua, ali fala que o império dele seria destruído pelaquela pedra, pelaquela mão. Daniel avisou Nabucodonosor. Sabe o que Nabucodonosor fez? Ele ouviu o profeta, passou-se um tempo, ele esqueceu.
Os senhores podem, se esse vídeo chegou até os senhores, porque Deus está lhe avisando para muitos dos senhores se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida e fazer algo melhor pelo Brasil e por vocês mesmos. Nabucodonosor, pelo seu orgulho, ele perdeu o reinado e Deus fez ele um animal. E depois de um tempo, ele se arrependeu. Deus quer que os senhores se arrependam dos seus pecados. Deus quer que os senhores se arrependam de coisas que os senhores fizeram lá atrás que não agradaram a Deus. Eu sei que algumas coisas os senhores fizeram que ajudaram sim em algum tempo o Brasil ou bem para alguém, mas há coisas que não agradaram a Deus. E Deus está lembrando isso de vocês. Fazem enquanto é tempo, se arrependem enquanto é tempo dos seus pecados, das suas ações e atitudes, porque Deus irá julgar tudo que os senhores estão fazendo. Por favor, eu sou apenas um humilde cidadão brasileiro que quer o melhor para o meu país. E eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para dizer para os senhores, foi o que Deus me mostrou. Eu tive um sonho, eu pedi para Deus isso, esse final de semana agora. E Deus falou para mim, filho, avisa eles sobre que um dia eu irei julgá-los, sobre tudo que estão fazendo perante o meu povo, perante o Brasil. Deus ama o Brasil. Deus está olhando para o Brasil. Deus está olhando para os mais necessitados do Brasil, para o mais pobre, para o mais humilde, porque Deus amou, Deus derramou seu sangue pela população brasileira também. E Deus jamais fechará os olhos pela impunidade e injustiça que está acontecendo no nosso país, principalmente quando há um líder que tem o poder para mudar a história do nosso país e não fizer. Lembra-se, Deus está de olho em vocês. Deus está olhando, fala isso com muito amor, com muita paz, porque é isso que Deus está me tocando a falar. Por favor, não pense que isso é algo da minha cabeça. Eu jamais farei um vídeo desse para poder aqui fazer uma outra coisa a não ser levar os senhores a refletir em tudo que está acontecendo. Não sei quem vai ganhar, mas Deus falou para mim, independentemente de quem ganhe, Deus está me dando aqui uma palavra para avisá-los, para que os senhores se arrependam, busque a Deus e lembra que toda decisões que os senhores já tomaram no passado e irão tomar no presente, que refletirá no futuro, Deus vai julgar. Por favor, peço em nome de Jesus, assim como Daniel, que falou para Nabucodonosor, se arrependa, faça justiça aos órfãos, às viúvas e aos pobres. Talvez assim Deus terá misericórdia de ti, ó rei Nabucodonosor. Não seja como o rei Saul, por favor. Lula e Bolsonaro, que preferiram agradar o povo do que agradar a Deus. E eu pergunto, como é que você pode agradar a Deus? Como é que os senhores podem ouvir a voz de Deus? É simples, leem a Bíblia, olhem os princípios da Bíblia, vejam o que a Bíblia fala sobre algumas decisões de leis que serão aprovadas. Se tudo aquilo que os senhores aprovarem forem contra a palavra de Deus, os senhores estão desobedecendo a Deus e Deus julgará conforme tudo que os senhores estão fazendo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Os senhores escolheram essa posição, lembra-se, tudo será um dia julgado pelo Senhor. E eu pergunto, será que valeu a pena agradar o povo do que agradar a Deus? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe vossas vidas, que Deus abençoe Vossa Excelência, que Deus abençoe o presidente da República, o futuro presidente, que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe todo político que está vendo esse vídeo, poderá servir para os senhores também, deputados, senadores, vereadores e prefeitos, porque Deus olha para todos os líderes com a intenção de fazer o melhor para o povo. E se os senhores não fizerem isso, Deus julgará os senhores também. Quem sou eu para julgar, a não ser pela palavra de Deus? Mas a palavra de Deus fala que Deus levantou profeta, líderes no passado, como profetas maiores e menores, para avisar o povo, e a maioria não escutaram os profetas. E nós vimos que o final foi triste. Foi triste. Se os senhores obedecerem à voz de Deus, os senhores irão prosperar. Se os senhores ouvirem a voz de Deus e acharem quem é esse maluco aí, os senhores poderão sofrer algo terrivelmente nas vossas profissões e nas vossas campanhas políticas e na ocupação que os senhores estão tomando. Porque tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. E Deus, assim como Deus colocou, Deus também pode tirar. Pensa bem nisso. A vida é um sopro. Hoje estamos vivos, amanhã poderemos morrer. E eu sei que é bem isso.
Eu já perdi alguém que eu amava muito perto de mim. A vida é ligeira e a vida é passageira. Aproveite o que Deus deu para vocês para fazer o melhor pelo povo. O Brasil é uma bênção, o Brasil é uma potência e eu desejo que o Brasil seja um país próspero e abençoado no nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe nosso Brasil, que Deus abençoe os senhores Bolsonaro e Lula. Eu espero que esse vídeo, se chegou até os senhores, ou se chegou alguém perto, por favor, passe para eles, porque é importante. Isso não é eu falando aqui, Leandro Amorim, é Deus falando através de mim, como falava através dos profetas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu falo isso com muito carinho e com muito amor no meu coração, como a palavra de Deus fala, que devemos amar o próximo como a si mesmo. E Jesus ama vocês, viu? Jesus quer abençoar os senhores, mas dependerá das vossas decisões e atitudes a partir de agora. No nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.